Olá a todos, cordiais saudações, Nelson Gervásio é o meu nome e estou aqui então para poder ajudar a um seguidor, sobre o esclarecimento de o que é um período de carência e o que é um período de maturidade. Nas minhas redes sociais, o seguidor Paulo Silva vem até mim por intermédio das redes sociais e perguntou assim: doutor, de acordo ao seu conhecimento, visto que é uma pessoa que tem aí uma base na área de contabilidade e auditoria, ele foi ao banco e o banco disse que o período de carência, pelo valor que ele queria, era aí de 6 meses e o período de maturidade era de... Era o período de maturidade era de 3 anos. Então ele ficou aí meio inquieto, sobre essas duas expressões, período de carência e período de maturidade. Então recorreu até mim para que eu pudesse então dar aqui uma checa, sobre essas duas expressões. Bem, quando vamos a um determinado banco, ou alguma instituição financeira, onde é possível pagar a um determinado investimento, geralmente essas instituições, elas dão 2 períodos, período de carência e um período de maturidade. O período de carência é aquele período em que a pessoa prepara-se para o pagamento da sua dívida. O período de maturidade é aquele período em que a pessoa vai já começando a pagar. Exemplo, supomos que eu vá ao banco, não vou dizer aqui o nome de um banco porque eles não me pagam para fazer a publicidade. Mas vamos lá, suponha que eu vá ao banco, e o banco me diz assim: olha, senhor Nelson, de acordo ao valor que o senhor Nelson quer, por exemplo, 5 milhões. 5 milhões. Para os 5 milhões, o período de carência para este valor são de 6 meses e o período de maturidade são de 3 anos. O que significa? O banco queria me dizer o seguinte: ao momento que o banco me der, ao momento que eu assinar o último papel que permite com que o dinheiro venha para a minha conta, o banco me dá 6 meses de carência. Significa que daquele momento ou do dia que eu leve o dinheiro ou que o dinheiro pare na minha conta, até que completar 6 meses, eu não tenho a obrigatoriedade de começar a pagar ao banco. Esse período é que o banco me deu de forma técnica para a preparação, ali onde eu comece a juntar os recursos e arranjar caminhos para que eu possa pagar então assim a instituição financeira, ou nesse caso a instituição bancária. Após o período de 6 meses, o 7º mês, ali começa o período de maturidade. O que significa? O período de maturidade é exatamente ao 1º mês, que eu comece a pagar as minhas dívidas, ou nesse caso de forma aqui técnica, que eu comece a liquidar o valor, o valor que eu pedi, ou o valor cedido pelo banco. Então, o período de carência é aquele período que o banco te dá de preparação. Ali você não tem a obrigatoriedade de começar a pagar algumas taxas. Isso é mediante ao contrato. Nem sempre o período de carência são de 6 meses. Isso depende das políticas das instituições. Então, o período de carência é aquele período vago que passa, que você começa a se preparar. Já o período de maturidade é aquele período que começa do mês que você começa, começa a partir do mês que você dar os primeiros centavos para a fim de liquidar a sua dívida até o último mês, que nesse caso até que se complete os 3 anos que o banco te deu. Então,
Caríssimo seguidor, é esta a diferença, né, entre o período de maturidade e o período de carência. O período de maturidade é aquele período em que você começa a liquidar a sua dívida, e o período de carência é aquele período que o banco te dá, né, de forma a preparar-se, a fim de juntar recursos e arranjar mecanismo para poder então pagar as suas ou liquidar, nesse caso, o valor que o banco cedeu para a sua conta. Então, muito obrigado pela sua questão e eu espero realmente ter ajudado no esclarecimento. Estamos aqui para qualquer situação, estamos aqui para ajudar ali aonde a gente conseguir. Ficou aquele braço e estamos juntos. Bateu.